Vamos fazer uma maquiagem inspirada nas modelos Angel da Victoria's Secret. Meu nome é Natália Espina, eu sou maquiadora profissional e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o tutorial completo dessa maquiagem aqui, igualzinha das modelos da Victoria's Secret, porém usando apenas produtos nacionais, então vem comigo aprender. Bom, então vamos começar a nossa maquiagem. Eu já estou com minha pele limpa, então eu limpei muito bem, lavei meu rosto com sabonete próprio pro meu tipo de pele. E a maquiagem que a gente vai reproduzir hoje é essa maquiagem aqui da Victoria's Secret. Essa aqui é uma modelo da Victoria's Secret do ano de 2008. Então é uma maquiagem bem famosa que viralizou tanto lá fora quanto aqui no Brasil. E hoje a gente vai fazer o passo a passo completo usando só produtos nacionais. Vou começar então como eu sempre começo, que é hidratando muito bem essa pele. As modelos da Victoria's Secret têm aquela pele impecável, então é importante que a gente hidrate bem pra gente deixar aquele viço bonito de uma pele natural. Então eu gosto de concentrar bem esse hidratante, principalmente aqui na região dos olhos, regiões que geralmente costuma acumular maquiagem ou craquelar, então eu gosto de aplicar no nariz. E também descer um pouquinho aqui, ó, nessa região onde a gente tem o bigode chinês. E aí eu vou aplicando bem em todo o rosto. Eu gosto de potencializar um pouco mais quando eu quero fazer uma maquiagem mais iluminada, de potencializar um pouco mais o hidratante, tá? Pra gente deixar essa pele bem brilhante, bem bonita e preservar o viço e a naturalidade da pele. Eu aproveito inclusive, ó, pra descer aqui pro pescoço e a gente mantém toda essa região bem hidratada. Em seguida, eu vou aplicar um primer iluminador, justamente pra gente potencializar esse efeito de pele iluminada. E todos os produtos que eu vou utilizar nessa maquiagem vão estar aqui na descrição. Então sempre fica de olho na legenda dos nossos vídeos, que eu sempre deixo a descrição dos produtos, a tonalidade exata que eu tô usando. Se você gostar de alguma coisa, você se interessar, você pode olhar lá, tá? Pra você ter acesso exatamente ao produto que eu tô aplicando aqui, que você gostou da textura, da cor, enfim. E aí eu vou aplicar então um primer, que ele vai trazer um efeito iluminado para nossa pele. Então, além dele ajudar, né, a potencializar a fixação da maquiagem, ele também vai trazer esse efeito iluminado, além de já dar uma uniformizada. Então, não necessariamente a gente precisa aplicar muitos produtos de pele realmente, né, de camuflagem. E para espalhar esse produto, eu vou usar esse pincel aqui, que é o MF28 da Miss Friend, que ele é bem grandão e ele já ajuda a polir esse produto no rosto. E aí a gente vem espalhando no rosto inteiro o primer que você preferir, de preferência glow, para deixar esse efeito iluminado. Olha só como só de eu espalhar aqui embaixo, já deu um efeito super iluminado para a pele. Fica um efeito muito bonito mesmo. Eu gosto muito. Então a maioria dos produtos que a gente vai usar vão trazer esse aspecto glow iluminado na pele. E olha só a diferença deste lado aqui do meu rosto, que eu só apliquei hidratante, e esse lado aqui totalmente iluminado. Fica muito bonito, né? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então eu vou pegar o meu corretivo e vou aplicar, ó, nessa região aqui, que eu tenho olheira, na pálpebra também, aqui nos cantinhos do nariz, porque costuma ser uma região mais avermelhada, e aqui nas minhas manchinhas de acne. Então tá vendo que eu não tô aplicando em muitas regiões, não. É só realmente aqui nessa zona T do meu rosto e nas regiões onde eu tenho manchas. E pra esfumar esse produto eu vou usar essa esponjinha aqui super fofa da Miss Friend, da coleção com o Piu Piu. Ela é super macia e eu sempre umedeço a minha esponja justamente pra ela não sugar todo o meu produto e deixar um acabamento mais natural, tudo bem homogêneo. Então, ó, eu venho dando batidinhas aqui bem próxima à região dos olhos. A mesma coisa aqui na pálpebra, dando sempre batidinhas, para esse produto ir se misturando com aquele último produto que a gente aplicou, né, que é o primer, e a gente não consegue ver aonde começa e onde termina esse corretivo. Então essa esponja ajuda bastante na hora de fazer a aplicação, para trazer um efeito mais natural e deixar tudo do mesmo tom, sem nenhuma marcação. E o bom dessa esponjinha é que ela tem essa pontinha que ajuda a chegar aqui, ó, bem pertinho nos cantinhos do nariz. E aí eu vou fazendo todo esse processo, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E olha só, depois de espalhar esse corretivo, como a gente tem a cobertura da pele, ao mesmo tempo ficou uma pele iluminada, super glow, não tirou aquele efeito do primer, sem precisar de uma base especificamente.
que ia deixar o aspecto da nossa pele mais carregado, né, um pouco mais pesado. E o próximo passo, depois de aplicar esse corretivo, é a gente repor as sombras que esses produtos, né, do tom da nossa pele acabaram tirando. E para isso a gente vai usar um contorno em creme também, para manter esse viço na pele, esse aspecto de pele mais cremosa, mais líquido mesmo, né, que dá um glow muito bonito. E o pincel que eu tô usando é esse aqui, o MF27 da Miss Frange, que ele vai ser perfeito, ele tem uma lateral mais achatada, e ele vai ser perfeito pra gente encaixar ele exatamente nas regiões que a gente precisa aplicar o contorno. Então eu gosto de vir aqui, ó, dando batidinhas aqui no final do meu rosto e arrastando esse produto sempre pra minha raiz. Então eu vou fazendo todo esse contorno do meu rosto, ó, como se fosse uma moldura mesmo. Então eu venho desde a testa, desço aqui, ó, fazendo um 3 e por fim aqui embaixo na mandíbula e aproveito para arrastar também um pouquinho pro meu pescoço, para deixar tudo do mesmo tom. E o legal desse pincel, por ele ser bem grandão, é que ele, ó, só de eu arrastar lá pro final, ele já vai esfumando esse produto sem deixar nada marcado, então a gente consegue uma sombra muito mais natural pro nosso rosto, o que vai ser o ideal nessa maquiagem Angel Victoria's Secrets. Aquelas mulheres que parecem que nem estão maquiadas, então esse é o objetivo. Se você achar que marcou demais, você também pode vir com a esponjinha dando batidinhas e tirando o excesso desse produto, caso você prefira, e temos um contorno super natural. Olha só a diferença deste lado aqui para esse lado sem o contorno. Devolve aquelas sombras que a gente precisa, mas sem deixar um aspecto pesado, né? Muito carregado para maquiagem, fica muito bonito. Depois de finalizar a aplicação do nosso contorno, nossa pele já tá ficando linda. E o próximo passo é a gente aplicar um blush. E uma modelo da Victoria's Secret antiga comentou numa entrevista que elas não usavam blush rosa, e sim o blush vermelho, porque dava esse aspecto mais natural, de pele um pouco mais rosada, né, queimadinha de sol, ou às vezes até do frio mesmo. Então eu vou usar um blush que ele tem essa tonalidade um pouco mais escura, tá? Aqui tá parecendo rosa na câmera, mas ele é um pouco mais avermelhado mesmo. E aí, pra gente fazer a aplicação, o que que eu vou fazer? Eu vou já marcar ele direto na minha pele, onde eu quero, ó. Vou fazer 2 bolinhas acima de onde a gente aplicou o contorno e no fundo do meu rosto. Então tá vendo que eu não tô marcando tanto aqui na frente a bochecha, mas no fundo mesmo, pra trazer esse aspecto natural e também deixar esse efeito mais alongado, lifting, perfeito para as modelos da Victoria's Secret. E o pincel que eu vou usar é esse aqui, o MF29, que ele é bem denso, ele tem bastante cerda e ele vai ajudar a espalhar muito bem esse produto. Então eu venho, ó, da mesma forma que eu fiz com o contorno, eu venho arrastando lá pro final do rosto, fazendo esse movimento como se fosse uma vassoura mesmo, arrastando esse produto e misturando o blush com o contorno que a gente aplicou, deixando um aspecto muito bonito e natural. Tá vendo como não dá pra ver mais as bolinhas? Como o pincel, ele realmente tira toda a marcação e deixa uma sombra como se fosse natural, realmente, do rosto. E aí eu gosto de aproveitar esse restinho que sobrou no pincel e aplicar um pouquinho aqui no topo do nariz, pra gente deixar um efeito queimadinho de sol que fica lindo. E por fim, o próximo passo que a gente vai fazer pra finalizar essa pele é aplicar um iluminador. Reparem que eu não selei a minha pele ainda, então é proposital, a gente vai deixar pra selar por último, justamente pra gente manter esse glow, essa naturalidade na pele. E por a pele estar molhada, o iluminador vai acabar fixando mais. Por ele ser um produto em pó, todo produto em pó sobre um produto cremoso acaba fixando mais, deixando esse produto mais intenso, digamos assim, né? E como o iluminador é um passo essencial nessa pele iluminada, nessa pele glow de Victoria's Secret, então a gente vai marcar bem ele. E o pincel que eu vou usar é esse aqui, o MF18, que ele é perfeito também para aplicação do iluminado. Tá vendo que ele tem esse formato mais diagonal e o tamanho dele é exatamente o tamanho aqui dessa região onde a gente costuma aplicar o iluminador? Então ele vai ser perfeito. Vou pegar um pouquinho, ó, do meu produto e vou vir dando batidinhas aqui nessa região, no topo da minha maçã. E esse iluminador, ele tem uma cintilância pro fundo rosado, muito linda. Então ele mistura com o blush, fica a coisa mais linda do mundo. Olha isso!
a diferença que faz nessa pele. Simplesmente perfeito. E aí eu gosto de vir também, ó, aplicando um pouquinho aqui abaixo da minha sobrancelha, na ponta do meu nariz e, por fim, aqui no arquinho do cupido, que fica muito lindo e dá uma destacada nos lábios. Se você quiser, você também pode aplicar um pouquinho aqui no queixo, que dá um acabamento muito bonito também. E olha só o resultado. Agora que a gente já finalizou nossa pele glow, a gente vai para a parte dos olhos. E a primeira coisa que a gente sempre faz antes de começar os olhos é fazer as sobrancelhas. Então eu vou vir com o pincel número 07 da linha Squad da Miss Friend, que de um lado ele é uma escovinha e do outro ele é um pincel para preenchimento de sobrancelhas. Então eu vou começar com a escovinha, penteando todos os meus pelinhos em direção ao crescimento deles, então eu sempre puxo eles lá pra cima. E aí depois eu vou vir com esse lado aqui de preencher as sobrancelhas e uma pastinha de sobrancelhas, mas pode ser uma sombra marrom ou seu contorno, qualquer tonalidade de sombra também que seja próxima à raiz do seu cabelo. E aí eu vou vir só aqui no finalzinho, ó, que elas não têm também uma sobrancelha tão marcada, tá? É uma sobrancelha mais alinhada mesmo. Eu vou vir só preenchendo nesse finalzinho a falha que eu tenho aqui no arquinho, para deixar esse arquinho um pouco mais definido. Se você quiser, né, caso você tenha alguma falha, você queira deixar a sobrancelha mais definida também, é só você vir com o que restou do pincel, trazendo aqui para o início da sobrancelha. Mas eu não recomendo deixar esse início muito marcado, tá? Porque senão a gente acaba perdendo um pouco do aspecto natural das sobrancelhas. E olha a diferença de uma sobrancelha preenchida para uma sobrancelha não preenchida. Parece que não faz diferença, mas quando a gente vê a comparação, faz muita. E agora a gente vai para a parte mais legal dessa maquiagem, que são os olhos, cheio de brilho, bem fadinha, bem Angel da Victoria's Secret. E aí eu vou usar uma paleta, então, com bastante brilho e que também tenha tons mais neutros. Vou começar com um pincel bem fofinho pra gente esfumar esses olhos, esse aqui é o MF19. E vou começar com esse tom aqui, ó, que é um pouco mais frio, um tom de rosado, bem próximo ao tom da minha pele. Vou começar descarregando esse tom lá no final do meu olho. Então, ó, tá vendo que eu tô dando batidinhas com essa sombra. E aí, em seguida, depois que eu senti que eu descarreguei toda essa sombra aqui no meu olho, ainda tá marcado. Então, eu vou vir, ó, fazendo movimentos de vai e vem, como se eu estivesse varrendo esse produto e tirando a marcação. E eu gosto também de aproveitar, ó, que esse pincel ele tem um formato mais diagonal, e trazer lá pra minha sobrancelha, deixando um efeito de olho mais alongado. E olha só que bonito que fica, a gente literalmente mistura esse tom com o tom natural da nossa pele, e aí a gente não consegue ver onde começa e onde termina essa sombra. E depois de esfumar muito bem esse produto, a gente vai vir pra parte que vai ser a cereja dessa maquiagem, a cereja do bolo, que é colocar bastante brilho. Então eu vou pegar essa sombra aqui, ó. E assim, eu adoro aplicar com o dedo, mas caso você prefira não aplicar com o dedo pra não sujar e tudo mais, a Miss Friend também tem esse pincel, ó, que ele simula um dedo, então ele é realmente uma borrachinha bem parecida com o nosso dedo, que ele vai depositar bem essa sombra. Porque esse tipo de textura ajuda a gente grudar esse brilho na nossa pele, deixando esse efeito um pouco mais potente, digamos assim, né? Potencializado. E aí eu vou vir, ó, carimbando este produto aqui no início dos meus olhos e dando batidinhas com ele, principalmente aqui no início dos meus olhos. E aí depois, quando eu sentir que já não tem mais quase nada no meu dedo, eu venho trazendo aqui pro final, em cima dessa sombra marrom que a gente aplicou. E olha só que bonito esse efeito. Agora, com um pincel bem fininho, esse aqui é o MF13 da Miss Friend, eu vou pegar um tom mais escuro, então eu vou pegar esse aqui, ó, que é quase um preto, um marrom bem escuro mesmo, tirar o excesso de sombra do pincel e vou vir carimbando aqui, ó, bem rente à raiz dos meus cílios, como se eu estivesse fazendo um delineado. Então eu venho fazendo um movimento de vai e vem em uma linha reta bem próxima à raiz dos meus cílios, para dar uma destacada nessa região dos olhos. Agora que a gente já marcou bem os cílios, a gente vai vir com o passo da máscara de cílios.
Então, a gente vai caprichar bem nessa máscara de cílios aqui na parte de cima, ó. Fazendo movimento de vai e vem. Eu gosto de deixar o meu espelho mais baixo para eu conseguir ver bem esses cílios. E assim a gente evita que esses cílios acabem borrando também, né? Porque essa parte da nossa pele, a pálpebra, ela fica esticada. E aí eu venho fazendo movimentos de vai e vem e concentrando bastante esse produto. Eu tô inclusive usando uma máscara de cílio Peel Off, que eu gosto muito, porque não é difícil de tirar, então ela sai com água morna e ao mesmo tempo ela não borra, então é basicamente o melhor dos dois mundos. E antes de fazer a aplicação aqui na parte de baixo dos olhos, eu vou aplicar um lápis bege, inclusive eu vou até abrir aqui, ó, junto com vocês. Ele é novíssimo, esse aqui é da Catarine Hill. Eu tô tentando girar e a pontinha não sobe, agora eu fiquei em dúvida se ele aponta ou se ele é retrátil. Mas enfim, né, vou tentar aplicar ele, eu acabei de abrir. E aí, eu vou puxar então os meus olhos e vou vir aplicando aqui, ó, em movimento de vai e vem. Então descarrega bastante esse lápis na linha d'água e fica muito bonito esse efeito, porque a gente garante um olhar um pouco mais aberto, né, um pouco maior. E eu achei muito bonito, é um detalhe bem bonito da maquiagem das meninas da Victoria's Secret. E agora sim a gente pode aplicar a máscara de cílios aqui na parte de baixo dos olhos, mas eu gosto só de encostar levemente, tá? Sem colocar muito produto, pra gente evitar que esse produto borre também. Vou até caprichar um pouquinho mais aqui na região superior. Olhos finalizados, olha só que lindo que ficou. E lembra que eu falei que a gente não ia, a princípio, aplicar o pó? Pois é, agora chegou o momento, a gente vai aplicar o pó em regiões pontuais, então justamente para manter esse glow bonito que a gente deixou na nossa pele. Então eu vou vir com essa esponjinha de veludo aqui da Miss Fran, de triangular. Vou pegar um pouquinho do meu pó, de preferência solto, porque eles costumam ser um pouco mais leves. E aí a gente vai concentrar aqui, ó, abaixo dos olhos, dando batidinhas com esse pó, sem passar o pincel, por exemplo, ou a esponja no rosto inteiro, porque senão a gente vai acabar com esse glow bonito que a gente deixou na pele. Então, ó, regiões pontuais. Eu gosto de vir aqui no cantinho do nariz também, que é uma região que costuma craquelar com facilidade ou acumular produto. E caso você queira, em cima também das suas acnes ou de manchinhas no rosto. E o restante do rosto a gente mantém esse glow bonito de pele iluminada. Se você sentir que saiu o seu iluminador, pode voltar com o seu iluminador então, pra gente repor esse brilho que acabou tirando com o pó. E agora a gente vai pra última etapa, que é a finalização dessa maquiagem pelos lábios. Então eu vou usar uma lapiseira retrátil pra preencher os meus lábios, ó. Eu gosto de abrir, começar aqui pelos cantinhos do lábio. Esse tom que eu tô usando também é um tom bem neutro, porque o lábio delas é contornado, mas não é marcado. Então, nada de um contorno labial muito escuro, senão a gente vai deixar esse lábio bem marcado. Olha só como traz um efeito super natural, tá vendo? É bem discreto. E por fim, a gente vai finalizar com um gloss que tem bastante brilho. Então eu tô usando esse aqui, da Avisela, que ele tem bastante brilho. E é exatamente esse tomzinho que elas geralmente utilizam no lábio, de tom mais natural, porém com brilho. E aí eu vou aplicar e eu já volto pra mostrar o resultado, porque é um pouquinho difícil de aplicar e falar ao mesmo tempo. E olha só o brilho deste gloss. Que coisa mais linda! E depois de finalizar com o gloss, olha só, nossa maquiagem está completa. E a última coisa que eu vou fazer é aplicar uma bruma fixadora. Eu vou aplicar 2 borrifadores desse lado e 2 borrifadas deste lado. E finalizamos a maquiagem. Então, ó, 1, 2, 3, 4... E temos nossa maquiagem finalizada. Olha só o resultado dessa pele, desse olho super glow, bem parecido com a nossa referência. Eu vou deixar inclusive a referência aqui para você poder comparar e ver o que você achou, se você achou que ficou parecido. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para eu trazer vídeos parecidos com esse. Eu tenho certeza que a hora que você reproduzir, você também vai ficar belíssima. E já aproveita para se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo, que o canal tá recheado de truques e dicas de maquiagem, então para você não perder nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo. Um super beijo e até!